Graça e paz, meu amado irmão. Que bom que nós podemos estar aqui hoje mais uma vez, aprendendo mais da palavra de Deus, sendo edificado através do Espírito Santo. Que bom que você está aqui assistindo mais essa aula do IDES. Hoje nós vamos ter nossa última aula sobre o módulo Quem Somos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a nossa igreja, a Igreja Batista de Nova Vista. Antes disso, eu quero te convidar para a gente orar, para a gente pedir a Deus que nos abençoe e que fale a cada um de nossos corações. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos mais uma vez aprender mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, sermos edificados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Te pedimos que o Senhor nos oriente, o Senhor nos guie, o Senhor nos ensine e que o Teu Espírito Santo nos ajude a pegar isso que aprendemos aqui hoje e colocarmos em prática, ó Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome, tudo para a edificação do Teu corpo, ó Pai, e para a proclamação do Teu Evangelho. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos. Amém. Meu amado irmão, se você quiser acompanhar aí no seu material, nós estamos hoje na página 25. Nós vamos falar sobre a Igreja Batista de Nova Vista. Nosso slogan, a Igreja Batista de Nova Vista ela é filiada à Associação Batista Central, à Convenção Batista Mineira e à Convenção Batista Brasileira. Então, nós declaramos que, como batistas, nós seguimos os princípios e a declaração doutrinária e o pacto das igrejas batistas. Então, nós trabalhamos para a edificação do corpo de Cristo, usando os dons do Senhor para trabalharmos para Cristo até que Ele volte. Nosso slogan é ligando vidas ao reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nossa visão é ser referencial do reino de Deus nesse mundo. E quais são as peças dessa visão? Um só corpo em perfeita unidade com a Trindade. Então, um só corpo, nós, igreja, um só corpo em perfeita unidade com a Trindade. Uma só fé em ação. Uma só fé. Nós não vamos ter vários pensamentos, várias teologias, vários modos de pensar. Não, é uma só fé e essa fé em ação, em prática na nossa vida. Um só modo de vida, a santidade. Então, dia após dia, nós vamos buscar a santidade com o melhor que nós pudermos para glorificar o nome de Deus. Um só alvo, Jesus. Um só desejo, servir a Cristo. Um só mandamento, um amor. Então, um só Senhor e Rei, Jesus. O único que vai ser o objetivo da nossa adoração é Jesus. O único que vai ser o objetivo do nosso louvor é Jesus, que morreu para que nós pudéssemos ter vida. Um só estilo de vida que é adoração a Deus. Estilo de vida, ou seja, adoração a Deus não é só quando nós nos reunimos aqui no nosso culto e louvamos a Deus, não, mas é um estilo de vida que a nossa igreja precisa adotar como algo em que eu vou fazer em todo momento, no meu dia a dia, eu vou sempre adorar a Deus através das minhas atitudes, através da minha vida. Uma só salvação em Cristo, mediante a sua graça, ou seja, nós só acreditamos na salvação por causa de Cristo, porque Cristo morreu em nosso lugar e somente pela graça dele é que nós podemos hoje ter a certeza da salvação. Uma só prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Uma só ambição, morrer para o mundo e viver para Cristo. E uma só negação, o eu. Então essa é a nossa visão. A visão da Igreja Batista Nova Vista é ser referencial no reino de Deus deste mundo. Além disso, nós temos a nossa missão. Qual que é a nossa missão como igreja? Cooperar com Deus na expansão do seu reino nesse mundo. E o que compõe tudo isso? Vários pontos. Vamos falar de alguns. Proclamar e ensinar o verdadeiro evangelho do reino a todo homem. Isso é trabalho da igreja e nós entendemos que isso é nosso trabalho. Se a igreja não proclama o evangelho de Deus, a igreja não está cumprindo a sua missão.
Além disso, precisamos capacitar os discípulos para servirem ao Senhor. Esses discípulos que se achegarem, essas pessoas que conhecerem o Evangelho, precisam ser capacitadas para servirem a Deus. Consequentemente, nós vamos formar novos líderes e líderes servos, líderes que vão ter sua vida voltada para servir e glorificar o nome de Deus. Faz parte da nossa missão também plantar igrejas que deem continuidade ao reino de Deus. Ou seja, nós queremos que crescer em número, crescer em conhecimento, então cada vez mais nós vamos ter esse objetivo de que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho. Trabalhando para isso, nós vamos plantar mais igrejas que deem continuidade a esse trabalho de evangelização, esse trabalho de proclamação do Evangelho, esse trabalho de crescimento do reino de Deus. Então nós vamos também enviar e apoiar missionários por todo o mundo. Então nós vamos contribuir para essa vida missionária, para essa obra missionária, seja aqui em Minas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós vamos participar, nós queremos participar dessa obra missionária, apoiar missionários para que possam levar o Evangelho a mais e mais pessoas. Faz parte também da nossa missão amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Buscar, desenvolver e aplicar os dons espirituais na obra do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo e em discípulos. E glorificar o nome de Cristo em tudo que fazemos. Então, nós vamos viver a nossa vida baseado no Evangelho de Deus. Nós vamos glorificar o nome de Deus em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, em todos os lugares. Nós não nos preocupamos apenas com o espaço, o templo, nós não nos preocupamos apenas com o domingo, mas nós nos preocupamos com glorificar o nome de Cristo em todas as ocasiões. Vamos também submeter-se a Cristo em tudo, buscar a santificação e ser um corpo unido e bem ajustado, que efetua o seu próprio crescimento em amor. Essas são algumas das partes da nossa missão, que, repetindo, é cooperar com Deus na expansão do seu reino nesse mundo. Nós, como igreja, temos essa missão, queremos fazer isso. O nosso logotipo, o nosso logotipo, ele é formado por um coração aberto. Esse coração aberto, se a gente olhar bem, a gente analisar, ele é formado por duas letras. A parte de cima tem um N e a parte de baixo, é o V, ou seja, Nova Vista. O que esse coração aberto simboliza? Esse coração aberto, ele simboliza o amor e ele deve nos remeter a duas ações para que a gente possa lembrar bem fácil disso. Toda vez que você vê o logotipo da igreja, você vai lembrar dessas duas ações. Quais são elas? Amar e acolher. Ou seja, esse símbolo do coração aberto, ele vai nos lembrar a amar e acolher. E isso simboliza algumas coisas. Simboliza, por exemplo, o próprio Deus. Lá em 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simboliza também o quanto Deus nos ama, né? Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse coração aberto, ele também simboliza a revelação de Deus, simboliza o caminho que nós devemos seguir, simboliza o novo mandamento. Lá em João 13,34 diz, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Simboliza também a razão de tudo aquilo que fazemos e simboliza também a nossa missão. Por último, simboliza o que Cristo fez por nós. Estamos falando de amor. Lá em João 15, 12 a 13 diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, essa nossa logotipo, sempre que você olhar para ela agora, você vai lembrar dessas duas ações, amar e acolher.
Nós, como igreja, devemos fazer isso em todos os tempos, em todos os lugares onde a gente estiver, com todas as pessoas que a gente tiver contato. Nós devemos amar e acolher, simbolizando, refletindo aquilo que Jesus fez por nós. Amado irmão, se você está acompanhando, agora nós vamos para o segundo tema dessa aula de hoje. Aqui eu quero dedicar um pouco mais de tempo e pedir mais a sua atenção, que é sobre o assunto que nós somos uma igreja de grupos pequenos. O que significa ser uma igreja de grupos pequenos? Ser uma igreja de grupos pequenos é ter toda a sua estrutura baseada nos grupos. Ou seja, esses grupos eles não são mais um ministério, eles não são uma parte da igreja, mas eles estão impregnados em toda a estrutura. Na nossa igreja em específico, nós utilizamos o nome Elo. Esse é o nome que nós escolhemos para representar o grupo pequeno da nossa igreja. Através deles, nós podemos alcançar os perdidos e ajudar eles a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo. Através do Elo, nós estamos ligados ao corpo de Cristo, nós como igreja, cada um de nós ligado ao corpo de Cristo, e nós podemos também ligar qualquer pessoa que deseje encontrar a salvação, qualquer pessoa que deseje se relacionar com Deus. Então, ser uma igreja de grupos pequenos é vivenciar isso, é vivenciar ao mesmo tempo uma comunhão e também proclamar o evangelho e ter uma estratégia de trazer mais e mais pessoas para se relacionarem com Deus. Então, a nossa igreja é uma igreja de grupos pequenos. Isso não significa que nós não temos o culto dominical, como nós gostamos de chamar. Então, nós temos o culto dominical, nós vivenciamos essa experiência da celebração, onde todo mundo se reúne com todos os irmãos, aquele momento agradável de vivenciar a comunhão com os irmãos, mas nós também vivenciamos essa comunhão de maneira mais íntima, mais próxima, com os pequenos grupos. Ou seja, naquele momento ali do pequeno grupo, onde cada um pode abrir o seu coração, onde cada um pode falar dos seus problemas, onde cada um pode pedir oração e ali ser cuidado e ali ter esse momento de comunhão íntima, esse momento de crescimento, né, dentro daquele pequeno grupo. Então, nossa igreja está baseada nesses grupos pequenos. E igreja, como nós sabemos, como nós já entendemos há um bom tempo, a igreja não é um prédio. A igreja são pessoas regeneradas por Cristo que formam uma comunidade local. Essas pessoas têm o propósito de viver em Cristo e cumprir a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos nesse mundo com esse propósito, meu irmão. Eu e você estamos nesse mundo com esse propósito de dar continuidade ao que Cristo ensinou, de glorificar o nome de Deus e de cumprir a vontade dele. Essa parte desse propósito de dar continuidade ao que Cristo iniciou, eu queria te convidar, se você está com o seu material aberto, nós vamos ler o texto de 2 Coríntios 5, versículos 16 a 20, que diz assim sobre isso. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que texto extraordinário. Eu e você somos chamados para um propósito. Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Eu e você somos parte desse propósito de Cristo, dessa missão de Cristo, dessa obra de Cristo. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para isso, para o ministério da reconciliação, para reconciliar o povo com Deus, para reconciliar o homem com Deus. Deus não veio
aqui Deus não gosta, Deus não veio com o objetivo de punir, de jogar castigo ao homem, como muitos de nós, muitas pessoas pensam. Muito pelo contrário, Deus deseja que cada ser humano encontre o seu amor, que cada ser humano viva uma vida com Ele. Por isso, Deus nos passou essa missão, esse ministério da reconciliação. Eu e você somos parte disso, de tentar cada vez mais reconciliar o homem com Deus, reconciliar quem estiver ao nosso redor com Deus, para que essa pessoa possa viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Então, isso é talvez o principal que nós vamos entender aqui hoje. Eu e você somos parte dessa obra de Deus. Nós fazemos parte disso. Então, nós somos parte que Deus conta com com o nosso trabalho, Deus conta com o nosso envolvimento, Deus conta com a nossa paixão por essa obra, pelo ministério da reconciliação, para que cada um de nós possa levar Cristo a mais e mais pessoas, reconciliar mais e mais pessoas com Deus, tudo para a honra e para a glória dele, para que mais e mais pessoas possam experimentar desse amor tão grandioso, tão bondoso, que cada um de nós pode experimentar. Então, a nossa igreja tem isso como princípio. Nós somos parte da obra de Deus e cada um de nós deve trabalhar para isso. Por isso, nós somos uma igreja de grupos pequenos. Por isso, nós entendemos que cada um de nós tem um trabalho. O trabalho não é só do pastor, o trabalho não é só do seminarista, o trabalho não é só da diretoria, o trabalho não é só dos líderes. O trabalho é de toda a igreja. Toda a igreja deve se envolver nesse ministério da reconciliação. Por quê? Temos alguns princípios para basear esse nossa forma de acreditar. O primeiro deles é que todo salvo é um sacerdote. Entre Deus e o homem está Cristo e mais ninguém. Ou seja, cada um de nós, cada crente em Cristo é o seu próprio sacerdote. Nós não precisamos de alguém que interceda por nós. A oração do pastor não é mais poderosa ou menos poderosa que a nossa. A oração do irmão ancião na fé não é mais poderosa ou menos poderosa do que a nossa. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Porque Cristo morreu, porque Cristo levou o nosso pecado, nós temos livre acesso a Deus. Cada um de nós tem esse livre acesso. Então, todos os discípulos de Cristo, eles foram comissionados para isso. O grande plano de Deus, ele é simples, prático e extraordinariamente eficaz. Ele é um excelente plano. Qual que é esse plano? Que cada discípulo de Cristo faça mais discípulos. Que cada discípulo de Cristo gere mais discípulos. Que cada pessoa que experimentou, aquele que teve a sua vida transformada por Cristo, nós, meus amados irmãos, que hoje podemos experimentar desse amor, nós que podemos vivenciar esse amor, esse cuidado, a misericórdia de Deus, nós que já experimentamos isso, que já vivemos isso, fomos convocados por Ele para testificar isso para outras pessoas. Nós que já podemos aproveitar, nós que já podemos vivenciar essa transformação, precisamos testificar isso para que outras pessoas venham a conhecer a Deus. É nosso trabalho, é meu trabalho, é seu trabalho que está aí na sua casa, é trabalho da nossa igreja, de todos nós, e é essa missão de fazer discípulos, essa missão de levar Jesus Cristo a mais e mais pessoas, de levar esse amor, já que nós somos prova viva desse amor. Nós somos cartas vivas, nós vivenciamos essa transformação, nós podemos aproveitar, nós podemos experimentar esse amor grandioso em nossas vidas. E por isso é nossa missão falar desse amor a mais e mais e mais pessoas. Então nós temos essa missão, é minha missão e é sua missão. Levar o evangelho a mais e mais pessoas, ter o desejo, nos envolvermos nessa obra de reconciliar o homem com Deus. Outro princípio que nós temos para basear essa nossa opinião, essa nossa forma de ser igreja, é que a vida em comunidade é plano de Deus para os salvos. Quando a gente lê os evangelhos,
o livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, a gente percebe que a vida em comunidade sempre foi plano de Deus. Podemos tomar como base, por exemplo, o próprio Deus. Deus não vive só, Deus é apresentado para a gente como um Deus trino, a trindade. São 3 pessoas distintas formando uma só. Eles vivem em comunhão. Jesus, se a gente lê os evangelhos, nós percebemos que ele viveu, no pouco tempo que ele viveu entre homens, ele viveu em comunidade, ele criou um grupo pequeno de discípulos e ele viveu em comunidade. Além desse grupo pequeno de discípulos, ele tinha um grupo mais íntimo, né, que a gente conhece bem, que é Pedro, Tiago e João. Esse grupo, Jesus tinha mais experiências, Jesus era um grupo mais íntimo, um grupo mais restrito desses discípulos. E além disso, nós sabemos, a Bíblia nos revela que João era o mais próximo deles. Ou seja, a igreja primitiva, ela entendia muito bem isso, a visão que Deus, a vida em comunidade, ela sempre está nos planos de Deus. A vida em comunidade, ela é um desejo de Deus para nós que somos salvos, para nós que entendemos o Evangelho, para nós que desejamos cada dia mais glorificar a Cristo. Então, a vida em comunidade é um desejo de Deus para o seu povo, para cada um de nós. Por isso, nós temos como exemplo a igreja primitiva, que se reunia no templo, mas ela também ia de porta em porta, de casa em casa e se reunia, como está lá no livro de Atos, capítulo 2. Então, nós precisamos viver essa unidade que Deus deseja para cada um de nós, que Deus deseja para a nossa igreja, que Deus deseja para todos aqueles que são nova criatura em Cristo. A pergunta seria, então, como? De que forma nós vamos viver essa unidade? De que forma nós vamos viver essa comunhão que Deus deseja? Através dos elos. Através dos elos nós podemos viver essa comunhão mais íntima, nós podemos nos reunir e conversar e falar dos problemas e orar um pelo outro e ajudar um ao outro, e esses grupos pequenos são um ambiente perfeito para isso, para a gente perseverar em unidade, para a gente viver o amor verdadeiro de Cristo ali, e além disso, para a gente principalmente trazer mais pessoas a conhecer esse amor. Nós vamos atrair os perdidos a Cristo através dos pequenos grupos. Por último, para a gente completar a nossa lição de hoje, os perdidos, eles aguardam a nossa manifestação. Meu amado irmão, nós que vivenciamos esse amor, nós que já conhecemos o Evangelho, nós que já fomos transformados, nós precisamos insistir na pregação do Evangelho enquanto é tempo. Se nós não falarmos do amor de Deus, quem irá fazer? Se cada um de nós não se envolver nessa obra para trazer mais e mais pessoas a conhecerem a Deus, quem vai se envolver? Por isso nós entendemos que é nossa missão, é nosso propósito de vida de cada um de nós fazer isso. Levar o Evangelho, falar desse amor de Deus a mais e mais pessoas. Por isso, cada discípulo, cada pessoa, cada membro do elo deve fazer alguns passos para que a gente tenha um elo cada vez mais vivo, cada vez mais disposto, cada vez mais seguro para trazer mais e mais pessoas para encontrarem com Cristo. Nós precisamos nos envolver realmente na obra de Deus e nós precisamos desejar isso, nós precisamos orar sem cessar pela salvação dessas pessoas que nós conhecemos. Tenho certeza que você conhece pessoas que precisam da salvação, que não conhecem ainda a Cristo, que vivem distante do amor de Deus, e nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos convidá-las insistentemente para participarem dos nossos encontros, para participar do seu elo. Nós devemos também buscar algumas estratégias inteligentes para atrair essas pessoas ao encontro. O encontro por si só já é uma estratégia inteligente, porque algumas pessoas têm dificuldade de virem a um templo, de virem à igreja em si, e por isso nós podemos o convidar para um ambiente mais íntimo, mais descontraído. Nós precisamos preparar esse ambiente do elo para que essas pessoas sejam bem-vindas e se sintam acolhidas, se sintam felizes. E além disso, principalmente, nós devemos estar dispostos a discipular cada uma dessas pessoas. Não basta
falarmos somente de Cristo e depois deixarmos a pessoa sozinha, deixarmos a pessoa enfrentando dificuldades. Nós precisamos discipular cada um desses que, porventura, encontrarem a Deus, cada um desses que nós conseguirmos apresentar o Evangelho para eles. E, consequentemente, encaminhá-los e integrá-los à Igreja Batista de Nova Vista. Meus amados irmãos, é um desafio, mas é algo que Deus deseja, que Deus sonha para a nossa igreja. Eu e você fazemos parte disso. É nossa missão, é minha missão, é sua missão. Deus nos deu o ministério da reconciliação e nós, como igreja, temos nas nossas mãos todas as ferramentas necessárias para isso. Então eu te convido a repensar isso e a se envolver realmente nessa obra, a desejar fazer isso. Porque a nossa igreja ela pode levar o evangelho para muita gente, ela pode se tornar cheia de pessoas desejando buscar a Deus, cheia de pessoas transformadas pelo amor de Deus. E isso depende do nosso envolvimento, isso depende do nosso trabalho. Então eu te convido a se envolver nessa obra, a se envolver nessa missão que Deus deixou para a nossa igreja. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus que morreu em nosso lugar e por isso nós podemos viver hoje contigo. Te agradecemos pelo Teu grande amor que tem cuidado de cada um de nós, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre as nossas vidas e porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo em tempos tão difíceis, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nessa igreja e te pedimos que o Senhor continue fazendo, Deus. Te pedimos que o Senhor continue edificando o Teu povo, continue ensinando o Teu povo e que possamos, ó Pai, viver a Tua vontade. Nos ajuda a cumprir essa missão que o Senhor desejou para cada um de nós, que o Senhor deseja para essa igreja. Nos ajude a cumprir esse ministério da reconciliação e de atrair mais e mais pessoas para viverem o Teu amor. Deus, nós te pedimos, é no nome de Jesus. Amém.